A libertação da Terra e da humanidade já começou. A coalizão, que é a Federação Galáctica, a Aliança da Terra, o Conselho dos Nove, aqueles que lutam para libertar o planeta do controle satânico dos oligarcas, da elite e dos servidores das trevas, obtiveram uma grande vitória ao tomarem o controle de fato da Organização das Nações Unidas e do Banco Central Europeu. É por isso que o diretor do Fórum Econômico Mundial tem visitado com frequência a Antártica, e também da presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Eles, com as suas equipes, pensaram que estavam indo para a ilha Rothschild, na Antártica, para receberem novas ordens da marcha da máfia. O que eles não esperavam era que a ilha Rothschild foi conquistada pela Aliança de Libertação da Terra. As equipes Schwabs não sabiam do que se tratava essa viagem. Eles estavam seguindo ordens de seus mestres, era o que eles pensavam. Um pequeno engano foi lançado e tiveram que escolher se juntar à aliança dos seres benevolentes ou serem eliminados. Eles escolheram a primeira opção, é claro. E eles foram alertados para observar a mudança depois do seu retorno. Vão haver vários funcionários do governo que terão o teste positivo e vão entrar numa quarentena automática nas próximas 2 semanas ou mais. E eles vão saber o que isso significa. Isso significa que os membros da Confederação estão obrigando que os poderosos, as famílias responsáveis pelo sistema do medo, cessem imediatamente esse controle do mal. E eles devem começar a interromper imediatamente essa campanha do medo. Um dos membros da família Rothschild, dono da ONU, já começou com as novas ordens. A Epoch Times respondeu à OMS, confirmando que a agência não poderia especificar uma única morte atribuível ao terrível variante Omicron. A mídia caladinha, óbvio, respondeu que só havia um paciente hospitalizado devido à variante do Omicron. Então, o que nós vemos, pequeninos, o que de repente seria uma nova variante 500 vezes mais mortal, está oficialmente se revelando um grande fracasso. Esses governantes tiveram que mudar as suas estratégias para ganharem dinheiro. Eles sabem que o medo traz muito dinheiro para eles. Então, eles estão recorrendo para outros motivos que não sejam guerras e doenças, como o clima, por exemplo. Estamos lidando com uma batalha sobre o processo psicológico de decidir o que nós, como espécie, faremos no futuro. A batalha entre aqueles que querem usar o medo e o ódio para nos escravizar e aqueles que querem construir um futuro melhor juntos. Alguns dos que promovem a maldade e o medo estão mudando de curso, passando a atacar os próprios membros que estão em uma escala menor, que não foram ainda contactados por esses seres do bem que estão muito acima deles. Eles têm armas suficientes para destruir os próprios membros que resolverem não respeitar as ordens de seus superiores. Você se lembra como o alter ego de Mark Zuckerberg desapareceu por algumas semanas, enquanto sua empresa no Facebook foi adquirida e renomeada como Meta? E agora os advogados do Meta estão dizendo em tribunal que estas conspirações são apenas opiniões. Em 23 de novembro de 2021, 289 organizações e 34 indivíduos pediram à Suprema Corte dos Estados Unidos que revogasse como inconstitucional uma cláusula do Ato de Telecomunicação de 96 que proíbe governos locais de regulamentar torres de celular com base na saúde e no meio ambiente. As agências de inteligência mundiais estão plenamente cientes de que a maioria das mortes por Covírus são na verdade o resultado de ataques eletromagnéticos. Então essa medida está abrindo caminho para prisões em massa de funcionários de telecomunicações. Isso são o que dizem fontes da CIA. Além disso, agora em 6 de dezembro, o Tribunal Criminal Internacional recebeu uma denúncia acusando funcionários do governo britânico e altos políticos internacionais de várias violações do Código de Nuremberg, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão contra o povo do Reino Unido,
usando medidas tirânicas da pandemia do Covírus. Essa denúncia, pequeninos, é de que os britânicos se aproveitaram da pandemia para destruir pessoas em massa em uma guerra silenciosa. E eles estão alegando crimes contra a humanidade.